Na guerra na Ucrânia, armas avançadas e de alta tecnologia costumam dominar as manchetes, o que faz sentido. Drones aéreos, drones navais, robôs terrestres, rastreamento autônomo de alvos habilitado por IA e outros novos sistemas introduzidos durante a guerra mudaram fundamentalmente a forma como a guerra é e será travada, agora e no futuro. Mas a guerra também deu nova vida a sistemas de armas do século passado. A Ucrânia tem se destacado ao reutilizar sistemas antigos, até mesmo obsoletos, convertendo-os em armas eficazes em campos de batalha de alta tecnologia, como a M2 Browning, desenvolvida há mais de 100 anos e ainda sem igual. Desenvolvida após a Primeira Guerra Mundial a partir de lições das trincheiras, ela foi revitalizada na Ucrânia com um objetivo ultramoderno: derrubar drones. Veja como a Ucrânia está usando a Madius, como a arma é chamada, e por que isso dificilmente mudará tão cedo. No campo de batalha sempre é uma bênção ter uma opção de reserva. Imagine a cena. Uma equipe ucraniana móvel de combate a drones chega à sua posição designada em uma van modificada. Sua arma principal é um conjunto de drones interceptadores ultramodernos. Drones pequenos e rápidos são lançados contra drones russos, derrubando-os com ataque cinético direto ou explodindo perto deles. A equipe para em um campo e monta em silêncio a estação de controle dos interceptadores perto da estrada. Lanternas de cabeça iluminam enquanto se preparam para o lançamento. Antes de lançar o drone interceptador, enviam um pequeno quadricóptero para explorar a área e checar interferência de radar. Dentro da van, os soldados acompanham o progresso do drone em uma tela de computador. De repente, a transmissão desaparece e vira estática. Algo, provavelmente uma interferência eletrônica, interrompeu o sinal do drone de reconhecimento. Os drones interceptadores não podem ser lançados e a missão é abortada antes mesmo de começar. Mas a equipe não está em defesa contra os drones inimigos que eles foram enviados para interceptar. Montada em uma caminhonete ao lado da van de controle está a confiável metralhadora M2 Browning deles. Ela pode não ser tão avançada ou glamourosa quanto drones interceptadores modernos, como o P-1SAM ou o Merops, mas equipes móveis com a M2 Browning ainda são um dos antídotos mais eficazes contra drones russos no campo de batalha. Em 2025, o comandante-chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, afirmou que eles eram responsáveis por derrubar cerca de 40% de todos os drones em aproximação. Quando os parceiros ocidentais da Ucrânia enviaram metralhadoras M2 Browning ao país em 2022 como parte da ajuda militar, muitos duvidaram de sua real utilidade. A arma tem mais de 100 anos e o design básico não mudou muito nas décadas seguintes. Mas esse ceticismo desapareceu. A M2 provou ser tão eficaz contra drones quanto era contra tanques, veículos blindados e soldados em trincheiras nas guerras do passado. De fato, segundo o principal fabricante, a fabricante belga de armas FN Herstal, que faz parte do grupo FN Browning, graças à guerra na Ucrânia, a demanda pela M2 Browning está em alta. A empresa fabrica a metralhadora de uso geral FN Mag e a metralhadora leve FN Minimi, também conhecidas nos Estados Unidos como M240 e M249 respectivamente. Ela também fabrica fuzis como o FN Sky e munição padrão da OTAN, incluindo projéteis de 5,56 mm, 7,62 mm e 12,7 mm. Segundo a empresa, a demanda por todos esses produtos cresce, mas nenhum tanto quanto a resistente M2 Browning. Embora a guerra na Ucrânia seja o principal fator dessa demanda, não é a única fonte. Segundo o porta-voz Henry de Arendt, a empresa modernizou recentemente 2.000 unidades da M2 para o exército francês, deixados pelas forças dos Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra Mundial. Trazemos para cá, modernizamos e damos garantia como nova, disse ele. Esse é um dos grandes atrativos da M2 Browning, a grande disponibilidade. A arma foi criada no fim da Primeira Guerra Mundial e virou padrão no início da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, os Estados Unidos já tinham produzido e distribuído mais de 2 milhões de M2 entre as forças aliadas. A produção caiu após a chegada de novas metralhadoras e armamentos modernos, mas ainda foram fabricadas dezenas de milhares, evitando escassez de suprimento. Mais de 90 países ainda usam metralhadoras pesadas em suas forças armadas modernas. Portanto, não foi surpresa que, quando as armas começaram a chegar à Ucrânia após a invasão russa em fevereiro de 2022, a M2 Browning teve um papel bastante destacado. Até 2024, a Ucrânia já havia recebido suprimentos dos Estados Unidos, Canadá, Polônia, Lituânia e Itália. Roma tomou a decisão de fazer a entrega apenas 4 dias após o início da invasão russa, em 28 de fevereiro de 2022.
As armas provavelmente eram para uso tradicional, atacando infantaria e blindados russos ao avançarem sobre posições e cidades ucranianas. Com a guerra dominada por drones, a M2 Browning ganhou nova função e virou um dos pilares das defesas antidrone em camadas da Ucrânia. Isso ocorre principalmente pela grande versatilidade da M2, projetada para ser acoplada a quase tudo que suporte seu peso. Essa tem sido uma de suas principais características desde a década de 1930, um design universal que permite que qualquer M2 específica possa ser modificada para uso em aeronaves, navios ou por tropas em terra. A M2 foi amplamente usada na Segunda Guerra Mundial, presente em quase todos os veículos terrestres, navais e aéreos. O Exército dos Estados Unidos a adotou como sua metralhadora antiaérea padrão em tanques, semi-lagartas, caminhões, caça-tanques e outros veículos. No serviço das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, ela serviu como armamento principal do P-51 Mustang e do P-47 Thunderbolt, e como armamento defensivo para bombardeiros, como o B-24 Liberator e o B-17 Flying Fortress. Cada bombardeiro B-17 era equipado com até 13 M2 para afastar aviões de caça inimigos, enquanto o grande bombardeiro alcançava seus objetivos. Enquanto isso, a Marinha usava a M2 como metralhadora antiaérea em tudo, desde embarcações de desembarque até encouraçados, assim como em aeronaves como o caça embarcado F-4F Wildcat e o hidroavião PBY Catalina. Os submarinos classe Sargo, construídos no fim dos anos 1930, tinham metralhadoras calibre .50 para autodefesa. Até as embarcações de desembarque da Guarda Costeira dos Estados Unidos tinham metralhadoras M2, usadas por guardas costeiros para defesa antiaérea e supressão de posições na praia. Atualmente, o Exército dos Estados Unidos ainda utiliza a M2 como uma arma operada por equipe em terra, além de ser a arma do comandante na versão atual do tanque de batalha principal Abrams, o M1A2 CEP V3, onde está integrada ao sistema remoto de armas do CRO. Os fuzileiros navais ainda usam a M2 como apoio à infantaria e arma principal de seu novo veículo anfíbio de combate. A Marinha usa metralhadoras M2 no convés para repelir pequenas embarcações, aeronaves e drones. A Força Aérea historicamente as instalou em HH-60G e agora em plataformas de helicópteros de resgate relacionadas, e também para defesa de bases. E agora, o exército ucraniano está usando a M2 para conter os avanços russos e derrubar drones russos em uma configuração inovadora, montando a metralhadora pesada em caminhonetes. Isso permite que equipes móveis ucranianas sejam enviadas rapidamente onde necessário, atirem e se movam antes de serem localizadas por drones e artilharia inimigos. Enquanto estão em posição, a equipe pode aproveitar as muitas qualidades duradouras da arma. Agora, como você pode imaginar, a M2 de hoje não é a mesma arma de 80 anos atrás. Várias modificações e melhorias foram feitas ao longo das décadas, e não se sabe quais modelos exatos foram entregues à Ucrânia. Mas o design fundamental permanece inalterado em relação à versão M2HB dos anos 1930, ou versão de cano pesado. A maioria dos principais componentes das M2 recém-produzidas, como receptores, ferrolhos e canos, ainda é intercambiável com os modelos antigos, preservando a base logística estabelecida na Segunda Guerra Mundial. A Browning M2 é uma metralhadora refrigerada a ar alimentada por fita, que dispara do ferrolho fechado e opera por recuo curto. Ela dispara o mesmo cartucho .50 BMG de 12,7 por 99 mm, hoje como sempre fez, e possui uma velocidade de saída idêntica, de cerca de 2.900 pés por segundo, e um alcance efetivo de aproximadamente 2.000 jardas para um alvo de área. No entanto, a versão mais moderna da M2, a M2A1, introduzida no início da década de 2010, trouxe melhorias. Essas melhorias resolvem a maioria das falhas de segurança antigas da arma e os gargalos de manutenção, garantindo sua utilidade até o século XXI contra uma nova classe de ameaças. Os problemas de folga e temporização foram resolvidos. Trocar o cano da clássica M2 exigia que o atirador ajustasse manualmente a folga entre o ferrolho e a câmara e a temporização do percussor. Um ajuste errado pode causar falhas graves, como disparos acidentais ou explosão do cano, resultando em ferimentos ou morte. A atualização para a M2A1 corrigiu o sistema de folga e temporização. Agora, a extensão do cano é usinada com tolerâncias precisas, dispensando o ajuste do usuário. Isso elimina o requisito de manutenção mais perigoso da arma e previne erros do operador. Há outras inovações também. Trocar um cano superaquecido na M2 original era um trabalho lento, feito por 2 pessoas e exigia ferramentas e medidores especiais.
A atualização M2A1 introduziu uma alça de transporte removível e um mecanismo de travamento simplificado. Isso permite que um operador troque um cano quente em segundos, sem ferramentas, reduzindo muito o tempo fora de operação da arma e a exposição da equipe ao fogo inimigo. Além disso, diferente de quase todas as metralhadoras modernas, a M2 original não possuía botão de segurança. Historicamente, as equipes improvisavam, prendendo cápsulas de munição gastas sob o gatilho para evitar disparos acidentais. A M2A1 incorporou um bloqueio de gatilho manual padrão, permitindo o transporte seguro com uma munição na câmara. A M2A1 também introduziu óticas aprimoradas e redução de assinatura. O novo supressor de flash com ranhuras reduz o clarão do cano em até 95%, evitando cegueira temporária com dispositivos de visão noturna e diminuindo a assinatura visual do atirador. As versões modernas também trazem trilho Picatinny na tampa do receptor, permitindo instalar óticas e designadores a laser, o que o projeto original de Einstein não tinha. Lembre-se de se inscrever no canal para receber notícias e análises diárias sobre os principais desenvolvimentos militares e geopolíticos. No The Military Show, você sempre encontra o conteúdo militar mais detalhado e informativo do YouTube. A M2 Browning pode ser antiga na teoria, mas as atualizações da M2A1 a tornam tão apta para a guerra moderna quanto armas mais recentes, talvez até mais. É por isso que a Ucrânia chegou até a substituir a metralhadora soviética original NSVT pela M2 em alguns de seus tanques T-72 AMT. Porque em muitos aspectos, a M2 é simplesmente a arma superior. A NSVT dispara um projétil de 12,7% e 8 mm. Em contraste, o cartucho .50 BMG da M2 é um pouco mais curto, de 12,7 por 99 mm. Apesar da diferença, ambas as armas têm desempenho e alcance efetivo muito parecidos em combate. A NSVT realmente tem uma cadência de tiro mais alta do que a M2, cerca de 700 a 800 tiros por minuto, em comparação com cerca de 450 a 600 tiros por minuto. Assim, a NSVT pode disparar mais tiros por minuto, oferecendo potencialmente maior volume de fogo. Porém, a cadência mais lenta da M2 Browning garante mais precisão e controle, especialmente em fogo sustentado. Mas talvez o mais importante seja que a M2 oferece opções de emprego muito mais flexíveis do que a NSV-NSVT. Ela pode ser instalada em veículos, aeronaves e embarcações, enquanto a NSV-NSVT é usada principalmente em veículos e não é tão fácil de adaptar. A M2 aceita diversos tipos de munição para diferentes missões. Os tipos de munição atualmente disponíveis incluem o projétil M33 Ball, de 706,7 grains, para uso contra pessoal e alvos de material leve, juntamente com o M17 Tracer M8 API, de 622,5 grains, M20 API-T, de 619 grains, e os projéteis M962 SLAP-T, ou penetradores sabot para blindagem leve. Isso inclui munições Ball, traçantes, perfurantes, incendiárias e sabot para penetrar blindagens leves. A munição SLAP-T usa um penetrador de tungstênio de 0,30 polegadas que perfura 1,34 polegadas de aço endurecido. A 550 jardas 0,91 polegadas, a 1.300 jardas e 0,75 polegadas a 1.600 jardas. Ela ainda inclui uma carga traçante na base da munição para você ver o que acertou. Colocando de outra forma, a uma distância de 600 metros, a M2 é poderosa o suficiente para penetrar 1,8 centímetros do aço homogêneo laminado, usado em tanques e veículos blindados. 5 centímetros de concreto, 30 centímetros de areia ou até 70 centímetros de argila. Mas ela não oferece apenas rajadas curtas de força devastadora. O cano de aço também é projetado para uso prolongado. Ele inclui um revestimento de liga de cobalto e cromo, permitindo uma vida útil de 10.000 disparos antes que seja necessária a troca. Não surpreende que as tropas ucranianas considerem a M2 confiável, fácil de usar e com cadência de tiro superior a outras metralhadoras do arsenal. Ela tem um alcance um pouco maior, 2.000 jardas do que a metralhadora mais moderna, M240. Além disso, seu projétil de calibre .50 maior e mais pesado faz com que a M2 seja capaz de causar muito mais estragos do que a M240, mesmo em seu alcance máximo de mais de 6 km. O projétil de 7,62 por 51 mm que a M240 dispara gera cerca de 2.500 libras-pé de força na boca do cano. O projétil de calibre .50 da M2 supera isso facilmente, gerando de 11.000 a 15.000 libras-pé de força, dependendo do tipo de munição.
Além das variantes originais da M2, a Ucrânia também utiliza a variante turca Canik M2 QCB, que, segundo relatos, é igualmente útil. Pelo menos 600 unidades da versão Canik foram entregues à Ucrânia até o final de 2023. Assim como a M2A1 é basicamente o mesmo projeto da M2, mas modernizado para resolver os mesmos problemas antigos já citados, ela é um pouco mais pesada do que a M2A1, devido às diferenças no usinagem do receptor e no perfil do cano, pesando pouco menos de 85 libras em comparação com 84 libras. A Canik também utiliza canos revestidos de cromo para aumentar a durabilidade, o que faz com que ela seja classificada para aproximadamente 20.000 a 25.000 disparos. Ela também é um pouco mais longa, cerca de 65,5 polegadas em comparação com 64,9 polegadas. Mais importante, a Canik também pode ser facilmente instalada em picapes para missões antidrones, como a M2. E ao contrário da M2, o mecanismo de disparo suporta tanto o modo tiro único quanto o modo automático. A Ucrânia também usa amplamente de um canhão antiaéreo da era soviética para operações antidrones, o Zu-23-2, de 23 mm. Assim como a M2, essas armas estão ficando ultrapassadas, mas ainda são matadores de drones confiáveis pela alta cadência de tiro e alcance de até 2.500 metros. Cada um dos dois canos do Zu-23-2 é teoricamente capaz de disparar 1.000 tiros por minuto, se o gatilho for mantido pressionado continuamente até que toda a munição se esgote. No entanto, na operação real, os atiradores normalmente disparam em rajadas curtas de 2 a 5 segundos, para manter uma cadência de tiros sustentável de cerca de 400 tiros por minuto por cano. O disparo alternado impede o superaquecimento dos canos resfriados a ar, evitando ignição espontânea e desgaste excessivo. Agora, de acordo com especialistas ucranianos, por mais eficazes que sejam a M2, a Canik e a Zu-23-2 para derrubar drones, elas não são o sistema antidrone baseado em metralhadora mais eficiente em operação na Ucrânia atualmente. Essa designação pertence a um projeto alemão, o canhão antiaéreo autopropulsado Gepard. Pesando 46 toneladas e montado em um chassi modificado de tanque Leopard 1, o Gepard entrou em serviço na Ucrânia em 2022. Seus dois canhões automáticos de 35 mm e dois sistemas de radar, com alcance de detecção de até 15 km, provaram ser extremamente eficazes para abater os drones kamikaze Gerum de longo alcance da Rússia, que voam em baixa altitude e baixa velocidade. Os cerca de 100 Gepards conhecidos em serviço na Ucrânia se mostraram tão eficazes que o fabricante alemão KNDS ofereceu à Ucrânia um pacote de atualização especializado no início de 2025. A modernização proposta inclui radar e rastreamento aprimorados, um computador balístico, um telêmetro a laser, GPS e comunicações criptografadas. Esses recursos ampliariam sua capacidade de interceptar drones e mísseis de cruzeiro russos mais avançados. Mas o M2 ainda tem uma vantagem enorme sobre o Gepard em seu papel de defesa antidrone móvel: mobilidade. Os canhões do Gepard ficam em um chassi de tanque com esteiras, o que reduz sua mobilidade e capacidade de atirar e recuar rápido. Já o M2 pode ser instalado em qualquer veículo que suporte seu peso, sendo ideal para implantação rápida e como arma de reserva para equipes de drones interceptores, como citado no início do vídeo. O Zu-23-2 pode ser instalado em caminhões e picapes, mas seu peso limita os modelos compatíveis. Aqueles canhões duplos de 23 mm geram um torque significativo, então em um chassi civil mais leve de meia tonelada, costuma ser necessário soldar pernas de apoio ou estabilizadores para estabilizar o veículo durante o disparo e evitar danos ao chassi ou o tombamento do caminhão. Como resultado, normalmente é instalado em carrocerias reforçadas ou chassis de caminhões mais pesados, de 1,5 a 6 toneladas, como o GA66 ZIL 131 ou Kamaz modificados, para evitar falhas estruturais. Em contraste, o M2 e o Canik se encaixam facilmente nas carrocerias de caminhões civis padrão, sem exigir reforço pesado do chassi. O sistema de troca rápida de cano é essencial nesse papel móvel, permitindo que equipes troquem canos superaquecidos, mesmo expostas na carroceria de caminhões sem blindagem. A Ucrânia usou configurações duplas em picapes para dobrar o volume de fogo contra drones pequenos e ágeis. A desvantagem das picapes com M2S montadas é que os atiradores ficam bem mais expostos do que em um tanque ou Gepard. Picapes com metralhadoras modificadas na Ucrânia geralmente têm gaiolas contra drones, mas não são blindadas. A escassez de mão de obra na Ucrânia é conhecida, tornando a proteção de operadores qualificados como atiradores de M2 ainda mais importante. Então, recentemente, a Ucrânia encontrou mais um uso inovador para a M2, montando-a em veículos terrestres não tripulados, ou UGVs.
O robô mais amplamente documentado que carrega a M2 é o DevDroid TW12.7, desenvolvido pela empresa ucraniana DevDroid em colaboração com o Tank Bureau. O robô está armado com uma metralhadora M2 Browning, tem um alcance de tiro de aproximadamente 1 km e está equipado com capacidade de visão noturna. Ele é operado remotamente, não totalmente autônomo, mas pode executar tarefas de combate pré-programadas. No final de 2025, uma unidade do 3º Corpo de Exército da Ucrânia supostamente empregou um desses para manter uma posição na linha de frente, sozinho, por 45 dias consecutivos. O robô passava por manutenção e recarregamento a cada 48 horas, mas nunca cedeu a posição para a infantaria. As forças russas não conseguiram tomar ou infiltrar o setor durante toda a missão. No início de novembro de 2024, um TW-12,7, operado pela 5ª Brigada de Assalto Separada, emboscou e destruiu um veículo blindado russo MT-MTLB de transporte multifunção sobre lagartas, perto de Konstantinuka. Usando munição perfurante incendiária, o robô atacou o veículo a queima-roupa durante a noite, penetrando sua blindagem fina e eliminando a tripulação. Esse não é o único robô que a Ucrânia equipou com o M2. O T-700 é um UGV mais robusto, construído para transportar cargas de até 700 kg e projetado para missões de fogo sustentado, onde o mais leve TW-12,7 pode ficar sem munição muito rapidamente. Ele é configurado de forma única com 2 metralhadoras, uma principal M2 Browning e uma secundária PKT de 7,62 mm, e tem capacidade de peso para transportar cintas de munição maiores e placas de blindagem adicionais. A Ucrânia também desenvolveu o UGV Numo. Desenvolvido em conjunto pelo Tank Bureau e pela DevDroid, o Numo é uma plataforma modular que pode ser equipada com um módulo de combate para M2 Browning ou para as menores K2 7,62 ou PKT. Ele atua como sistema de caça e destruição versátil, preenchendo lacunas defensivas e patrulhando áreas de alto risco onde soldados humanos seriam vulneráveis a drones e artilharia. E assim a lenda continua. A cada geração, a M2 assume um novo papel, como se tivesse sido projetada exclusivamente para a tarefa em questão. Desde a guerra de trincheiras até metralhadora antiaérea de tanque, metralhadora de porta de helicóptero e agora como arma antidrone. Com a guerra em curso, é incerto quais novos usos a Ucrânia dará a essa arma lendária. Mas uma coisa é certa, com mais de um século de excelência, a M2 Browning continua tão relevante quanto sempre foi, e é improvável que isso mude tão cedo. Claro que vamos mantê-lo atualizado à medida que surgirem novas informações, então não se esqueça de se inscrever no canal. Enquanto isso, confira este vídeo sobre como um robô ucraniano eliminou uma unidade russa inteira. Obrigado por assistir.